Algumas pessoas pediram para a gente, através das redes sociais, para falar um pouco sobre cupins em pastagens. Então a gente hoje vai falar sobre a biologia, os hábitos e a organização social desses animais. Eu sou Maneco Zago, consultor agrícola do Centro Agroecológico Cacati, e você está no canal Campo e Produção. Se você gosta de conteúdo agro, já se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Os cupins são insetos da ordem dos Isópteras e possuem aproximadamente 2.800 espécies conhecidas no mundo todo, sendo que só no Brasil são 300 espécies conhecidas. Esses cupins eles têm um papel fundamental aí para o equilíbrio do ecossistema, pois eles são animais aí que vão participar da decomposição e da reciclagem da matéria orgânica. Se a gente pegar o cardápio de um cupim, o que ele vai se alimentar, a gente pode conferir aí algumas espécies se alimentando desde madeira morta, madeira verde, algumas espécies se alimentam de gramíneas, outras vão se alimentar de fungos, carcaças e até mesmo matéria orgânica que está incorporada no solo. Então essa versatilidade na alimentação dos cupins faz com que seja uma espécie que consiga sobreviver em qualquer ambiente. Os ninhos do cupim podem ser epigêus, que são aqueles ninhos subterrâneos, que são construídos abaixo do solo, e os epigêus, como esse daqui, que são ninhos construídos para cima do solo. Eles fazem construções bem altas. As colônias do cupim são divididas em castas. Essas castas elas são como se fossem divisões sociais dentro da colônia. Essas castas, cada casta ela tem uma modificação específica para atender a sua função. Então, a casta mais numerosa dentro da colônia são as operárias. Essas operárias elas são responsáveis aí pela coleta dos materiais, né, da alimentação, vão levar para o ninho para poder alimentar as colônias. As operárias também são responsáveis por toda a construção do ninho e por cuidar dos ovos dessa colônia. A outra casta também que a gente vai falar um pouco aqui são as castas soldados. Então os soldados eles são responsáveis pela defesa daquela colônia. Então algumas espécies têm uma mandíbula bem avantajada para poder se defender dos inimigos naturais e outras espécies também têm a cabeça muito grande. Então elas colocam nos orifícios dessas galerias que estão aqui por dentro, que a gente vai ver daqui a pouco, obstruindo aí a passagem dos inimigos naturais. E as castas dos reprodutores também, que são os reis e as rainhas, e tem os reprodutores alados, que a gente conhece mais aí como os aleluias. Então são aqueles cupins alados que depois do voo nupcial eles perdem as asas e vão formar novas colônias. Para que uma colônia de cupim se estabeleça em um local, é necessário aí que haja a alimentação para essa colônia e também o material para ela conseguir construir um ninho desse daqui. Então assim, o que ela vai utilizar para construir o ninho? Geralmente é construído aí com argila e um material salivar. Então, dependendo da granulometria do local onde está, não vai ter argila em grande quantidade ali para ela conseguir construir um ninho. Então a granulometria do solo é um fator que vai influenciar na presença ou não da colônia naquela pastagem. Uma coisa interessante do cupim é que eles também conseguem se alimentar de celulose, por conta de uma simbiose que eles fazem com protozoários. Então, por esse fato de consumir a celulose também, conseguir degradar a celulose, então uma pastagem abandonada onde não tem tanto alimento ali para outra fauna, para outra endofauna, então é um prato cheio ali para que aqueles cupins se estabeleçam naquela paisagem. Entre as espécies que constroem o ninho epigeu, a mais conhecida, a mais comum nas pastagens abandonadas são as Cornitemys cumulas,
que elas vão construir o ninho em 3 etapas. A gente pode dividir aí a construção desse ninho em 3 etapas. Na primeira etapa, a etapa inicial, ela começa a fazer o seu ninho subterrâneo e nesse momento o ninho é bem frágil. E conforme vai crescendo aquela colônia, ela vai subindo até chegar na superfície. Quando chega na superfície, começa a ficar um pouco mais rígido. Então já tem já é um pouco duro esse ninho. E daí continua crescendo, né? Até chegar num tamanho desse daqui ou até maior que esse. Tá? Os ninhos, como a gente pode ver aqui, dentro deles tem diversas galerias por onde o cupim vai andar aqui pelo seu ninho. Tá? Então essas galerias aqui são formadas pela argila, são bem duras, são sistemas bem duros, que são formados aí, como eu falei, por argila e material salivar. Até chegar ali na parte no miolo, né, que é uma câmara celulósica, onde tem esse material. Então a gente vê que a parede é basicamente matéria orgânica, tá? E onde vai ficar realmente a colônia ali. Aquela que eu mostrei anteriormente é só de passagem. Onde vive a colônia são nessas células, nessas câmaras celulósicas. Geralmente esses cupins de montículas, como são chamados esses cupinzeiros epigêus, eles estão atrelados aí à acidez do solo. Porém tem alguns estudos que mostram que não tem nenhuma relação entre a presença do cupim nas pastagens e o pH do solo, assim como também não tem nenhuma relação com nenhum outro parâmetro químico do solo. Então a gente não pode considerar que é uma degradação química do solo que vai trazer essa presença do cupim, mas a gente pode atrelar aí a presença do cupim à degradação biológica, a falta de diversidade naquela área, que não vai, como não vai ter nenhum competidor, nenhum endofauna competindo ali pelos alimentos, ou nenhum inimigo natural para consumir esses cupins, então a gente pode falar que tem uma baixa diversidade. Então algumas estratégias a gente pode adotar também para evitar um pouco a presença do cupim, são os sistemas ILPF, né, Integração Lavoura e Pecuária, que nada mais é aí que sistema de silvopastoril, o agrosilvopastoril, ou agrofloresta, como preferir chamar. Hoje eu fico por aqui, se inscreva no nosso canal e não deixa de compartilhar esse vídeo.